Olá, bem-vindos a mais uma resolução de questões do Física Resolvida. Eu sou o professor Carlos e esse vídeo tem o patrocínio do Tenho Aula. Somos especialistas na sua aprovação. O Tenho Aula é um projeto de grupos de estudos e aulas particulares no coração do Bonfim, em Porto Alegre. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que tu conheça um pouco mais desse projeto no qual eu faço parte. Essa questão, ela faz parte de um livro do Física Resolvida, que tem todas as questões da URGS desde 91, separadas por assunto e em ordem cronológica, né? É praticamente um raio-x da prova da URGS. Vou deixar um link também lá na descrição para a loja do Física Resolvida, onde tu pode achar esse livro. Vamos à questão, então. A condição de validade do princípio de conservação da quantidade de movimento linear de um sistema de partículas é que, letra A energia cinética de cada partícula deve permanecer inalterada. B. As partículas do sistema não podem interagir umas com as outras. C. A soma das forças externas sobre o sistema deve ser nula. D. A velocidade de cada partícula deve permanecer inalterada. E o centro de massa do sistema deve permanecer em repouso em relação ao observador. Bom, na própria questão, no enunciado da questão, fala sobre a conservação da quantidade de movimento linear. Então, a gente precisa entender o que diz o enunciado dessa conservação, desse princípio de conservação. Diz o seguinte, se a resultante das forças externas do sistema for nula, a quantidade de movimento desse sistema se conserva. Ou seja, num sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento é constante. Olhando esse enunciado, a gente cai direto na letra C, sabendo que a letra C é a certa. Agora, a gente tem que entender por que a A não está certa, por que a B não está certa, por que a D não está certa e por que a E não está certa. Carlos, mas se a C está certa, está certa. Eu não preciso saber por que a A, a B, a D e a E não estão certas. Mas aí a gente não aprende. A gente precisa aprender. A gente estava vendo o vídeo para entender. Então, por que a A não está certa? Levando em conta um sistema isolado, por que a energia cinética das partículas não precisa permanecer inalterada? Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho duas partículas. Pensem no princípio de conservação. Duas partículas cuja massa seja igual. Essa aqui tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Essa tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Numa situação em que haja uma colisão das duas partículas, onde o princípio de conservação da quantidade de movimento linear é obedecido, se essas partículas têm mesma massa, elas trocam de velocidade. Isso é uma coisa bem interessante. Mas, Carlos, como assim trocam de velocidade? Ora, elas têm a mesma massa. Aquela partícula que tinha massa m e 2 metros por segundo de velocidade, ela vai bater... Vou chamar essa aqui de A e essa de B. Então, essa vai ser a A e essa vai ser a B. A A, ela bate na partícula B e volta. A partícula B bate na partícula A e volta. Só que o A vinha com 2 metros por segundo e interessante é que ele volta com 3 metros por segundo. A partícula B bate na partícula A e volta com 2 metros por segundo. Isso acontece quando nós temos um choque perfeitamente elástico, quando as partículas
quando colidem e têm massas iguais, trocam de velocidade. Né? Em que condições isso acontece, a gente não vai entrar em detalhes. O fato é, essa é uma situação em que a quantidade de movimento antes era igual à quantidade de movimento depois. Ou seja, existiu a conservação da quantidade de movimento, sem, contudo, que a energia cinética de cada partícula fique inalterada. Mas era a velocidade, né? Claro, a energia cinética tem a ver com a velocidade. Por quê? Porque a energia cinética de cada partícula ela é mv ao quadrado sobre 2. Então, uma vez que mudou a velocidade da partícula A, mudou a energia cinética da partícula A. Então, numa colisão nesse tipo, a energia cinética não fica inalterada. Ela muda. E mesmo assim, o princípio de conservação se mantém. Então, a energia cinética, letra A, né, a energia cinética de cada partícula deve ser inalterada, está errado. As partículas do sistema não podem interagir umas com as outras, também está errado. Pelo mesmo motivo, nessa situação existe colisão. Ou seja, existe interação. Se tem colisão, tem interação. E se tem interação, a letra B está errada. A velocidade de cada partícula deve permanecer inalterada? Mesmo exemplo aqui, não. O centro de massa do sistema deve permanecer em repouso em relação ao observador. De fato, se as partículas têm velocidades diferentes e mesma massa, né, o centro de massa ele vai se afastando, ele não vai se mantendo em repouso ao longo do tempo. Né? Nesse caso aqui, o centro de massa ele vai ficar cada vez mais para o lado da massa A do que para o lado da massa B. Então, aqui também a quantidade de movimento se conserva sem, contudo, que o centro de massa permaneça em repouso. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Eu peço que vocês cliquem abaixo em gostei para ajudar a divulgar esse vídeo. E até a próxima resolução do Física Resolvida.